Nos primeiros tempos da nossa era, havia comunidades judaicas em todas as províncias do império. E a dispersão havia de continuar durante pelo menos mais 100 anos. Já o livro dos oráculos sibinos punha estas palavras na boca de Israel: A terra inteira e até o mar estão cheios de ti. Flávio Joséfo afirmará que seria difícil encontrar uma única cidade onde não houvessem judeus, o que é confirmado por Estrabão em termos quase equivalentes. E Santo Agostinho citará essas palavras de Sêneca. Os hábitos e costumes dessa raça de celerados instalaram-se em todos os países. Bom, vamos por partes, né? Oráculos sibilinos, na verdade existe primeiro de tudo uma lenda que é bem interessante na verdade, né? Então eu vou contar a lenda, depois a gente tenta perceber na realidade o que são esses oráculos sibinos. É, Existia uma lenda que uma feiticeira, né, uma sibila, uma vidente, uma profetisa, o que quer que você queira chamar, chamada Sibila de Cumas, é, se transfigurando em a figura de uma velha mulher, se dirigiu ao rei Tarquínio. Né? Esse rei realmente existiu no período, na Roma pré-república. Lembra-se que Roma era um reino, depois se tornou república, e depois Júlio César tentou ser o primeiro imperador, e aí nós temos todos os imperadores, né, até o término de Roma, pelo menos ocidental, no século V. Né? Então nós estamos falando desse período muito, muito antigo. Esse rei Tarquínio, ele viveu de 534 a 509. Eu acho que ele foi rei de 534 a 509 a.C., é claro, né? Isso, foi rei. Bom, e aí o que acontece? Segundo a lenda, essa Sibila de Cumas chegou para ele com 9 livros, né? E esses livros contariam os grandes mistérios, principalmente o futuro. Né? E ela pediu uma quantia assim inimaginável pelos 9 livros. Falou: olha, eu quero tanto por esses 9 livros. Aí o que o rei Tarquínio fez? Ele, achando absurda a quantia, ele tentou negociar. Falou: não, não, veja bem, olha, no entanto, todavia, vamos conversar aqui. Ela se retirou, queimou 3 livros, né? Voltou com 6 livros e pediu a mesma quantia pelos 6 livros. Daí, provavelmente, ele, né, argumentando, deve ter falado: não, mas isso é um absurdo, você pediu essa quantia enorme por 9 livros, agora você está vendo que você está vindo aqui só com 6 livros, você quer o mesmo tanto? Não, não, peraí, vamos negociar. E aí ela queimou mais 3 livros, né? E aí ele não, ele não quis negociar mais, comprou os últimos 3 livros pelo valor original, ok? Eu gosto muito de usar, aqui um parênteses, né? Eu gosto muito de usar essa história para às vezes os meus filhos. Porque assim, eu falo assim, olha, eu vou deixar você, vamos supor, né? Eu vou deixar você assistir televisão antes de dormir por 1 hora. Mas não reclama. Logo depois disso é a cama, né? Aí o, a criança reclama, né? Não, mas eu quero assistir, não sei o que, não sei o que. Agora é meia hora. Lembre-se dos livros da Sibila. Né? E funciona, né? Quando você conta a história, eles se lembram, não, eu não vou ser que nem o rei Tarquínio, né? Um outro exemplo, não sei se ficou bem claro, né? Então eu chego para minha filha e falo, olha, você tem que lavar toda a louça antes de dormir. E aí, se ela perde o controle, né? E quer discutir demais e gritar, eu falo, olha, agora é lavar e secar. Lembre-se dos livros da Sibila. Porque se ela reclamar, ela vai secar e limpar o chão da cozinha. Fechei a digressão. Bom, deixa eu ler para você é, essa passagem que eu. Essa passagem da história que eu contei para você. E agora já um pouco mais da história mesmo, né? História real.
Então, conta-se que numa ocasião, a Sibila de Cuma se apresentou ao rei Tarquínio, o soberano, como uma mulher muito velha e lhe ofereceu 9 livros proféticos a um preço extremamente elevado. Aí nós temos toda essa história que eu contei para você. E a continuação. Esses 3 livros foram guardados no templo de Júpiter e eram consultados em situações muito especiais. Em 83 a.C., o fogo destruiu os chamados livros sibilinos originais e teve-se de formar uma nova coleção, que não chegou até os tempos modernos, porque no ano 405 também foram destruídos. Então a gente não sabe a verdadeira origem, mas na Roma antiga, na Roma de antes de Cristo, antes do ano 83, realmente existiam esses livros sibilinos. Então devia ser alguma coisa, alguma escritura mais ou menos sagrada, ou sagrada mais oculta, né? Que era consultada ali. Depois nós temos os novos livros sibilinos, mas nada disso chegou até nós, né? Mas olha que interessante, esses livros exerceram grande influência na religião romana até o reinado de Augusto, ok? Então é algo realmente que realmente existiu, né? Bom, falando sobre o nosso livro aqui, o livro dos oráculos sibilinos punha essas palavras na boca de Israel. Aí a pergunta é como que o Daniel Hobbes ficou tendo contato, né? Da onde que ele pegou os livros sibilinos se ele foi destruído? Ora, do mesmo modo como a gente tem contato com muitas das coisas do mundo antigo, né? Então tem autores, por exemplo, se eu não me engano, todos os escritos dos pré-socráticos são assim, né? É alguém que mencionou. Então, vamos supor, eu estou escrevendo um livro e eu falaria como diria o pré-socrático e menciono ele ali, né? E aí essa menção eu consigo... e aí o livro original, vamos supor, ele é destruído, então pelo menos a menção que eu fiz mostra um pouquinho do que se perdeu. Continuando, a terra inteira e até o mar estão cheios de chifre. Flávio Joséfo, que a gente já viu, afirmará que seria difícil encontrar uma única cidade que não houvesse judeus, o que é confirmado por Estrabão, né? Estrabão foi um historiador, geógrafo e filósofo grego que viveu de 63 a 23. Pouco, né? Nossa, bem pouco. Ele escreveu um livro chamado Geografia, né? Que são descrições de povos locais conhecidos na época. E aí, Sêneca, Santo Agostinho cita Sêneca, os hábitos e costumes dessa raça de Celerado. Celerado é bandido, facínora, malfeitor. Instalaram-se em todos os países. Tudo isso, é claro, somente para provar que sim, os judeus estavam espalhados por tudo quanto é canto, né? Com efeito, vamos encontrar os seus vestígios tanto na Babilônia como na ilha santa da Grécia, Delos, onde construíram uma sinagoga, bem como em Sardes e na Gália Romana. Eram tão numerosos em Alexandria que 2 dos 5 bairros da cidade eram considerados domínio seu. 2 dos 5 bairros da cidade de Alexandria. Na África do Norte, judaizaram tribos berberes e chegou-se até afirmar que alcançaram o Níger através dos desertos do Saara. Então vamos lá, né? Quem são os berberes? Os berberes são, segundo aonde que está a minha nota aqui. Não, eu só coloquei que é esse povo na África do Norte, né? E o Níger é um país na África Ocidental, né? Bom, por que isso é um grande efeito? Porque você tem que realmente atravessar o deserto do Saara para chegar até lá, né? Teriam levado até lá os germes dessa civilização tão curiosa que os peules ou fulás haviam de implantar no reino de Gana.